Listbox com mais de 10 colunas no Excel. Então, nesse vídeo eu vou estar ensinando passo a passo a fazer um carregamento de forma dinâmica ao seu Listbox para que carregue mais de 10 colunas. Para quem não sabe, o Listbox é limitado a um carregamento de 10 colunas. E nesse vídeo, o nosso Listbox vai carregar com mais de 10 colunas. Então, vou executar aqui o nosso formulário. Observe aqui que está o meu formulário em branco e eu vou clicar em carregar Listbox. E observe aqui que ele já fez um carregamento de forma super rápida. E se observarmos quantas colunas eu tenho aqui no meu Listbox, observe, ó, eu tenho a coluna ID, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos verificar as demais, ó. A sétima, a oitava, a nona, décima, 11ª, 12ª e a 13ª, ou seja, eu tenho 13 colunas. Vamos verificar aqui minha base de dados, ó. Se eu pegar aqui da minha primeira coluna, a coluna que está com ID, e vou pressionar aqui o Ctrl Shift seta para o lado, se observarmos, eu selecionei da primeira à última linha preenchida, a última célula preenchida, e se observarmos eu tenho 13, ou seja, eu tenho uma contagem aqui de 13 cabeçalhos, que são exatamente as 13 colunas que foram povoadas lá no nosso Listbox. E para que esse código funcione, eu vou utilizar aqui um código do site, blog do mestre Tomás Vasquez. A você que conhece e que tem desejo de aprender VBA, com certeza já passou pelo site blog do Tomás Vasquez, super recomendo. Na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link dessa postagem e eu vou manter o código original e eu vou estar lhe explicando o passo a passo. Eu conhecia uma outra forma de carregamento, no entanto esse código do nosso mestre Tomás Vasquez ficou muito mais enxuto, perfeito? Então quero ter o prazer de estar repassando a você o passo a passo da minha forma aqui no nosso canal Programador Excel VBA. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. Então, na descrição desse vídeo eu vou deixar aqui a postagem do mestre Tomás Vasquez. A você que está aprendendo VBA, super recomendo que visite o site, o blog do Tomás Vasquez, que também tem canal aqui no YouTube, perfeito? Então aqui tem toda uma explicação breve, tem a disponibilidade do arquivo original e, como eu disse, eu vou manter aqui o código que eu aprendi com o mestre e vou tentar explicar da minha forma, beleza? Então vamos lá, ó. Vou clicar aqui em desenvolvedor, vou clicar em Visual Basic, ou você preferir, pressione Alt mais F11, que é o atalho para ter acesso ao Visual Basic Editor, perfeito? Então, cliquei em desenvolvedor, Visual Basic e vou estar inserindo um form do zero. Ó. Clicar em inserir, use form. Então, caso a sua caixa de ferramentas não esteja exibida, basta você clicar aqui em exibir caixa de ferramentas. Para quê? Para que eu possa estar adicionando objetos ao nosso form. Ó. Então, vou arrastar aqui até um tamanho que eu achar interessante. E o que eu vou fazer agora? Simplesmente eu vou pegar o Ctrl Listbox, lembrando que o Ctrl Listbox ele é nativo do Excel, ou seja, todo Excel que você estiver instalado em qualquer máquina, esse código vai funcionar, beleza? Então vamos lá, ó. A caixa de listagem, que é o nosso Listbox, é esse objeto aqui, ó, caixa de listagem. Observe que é a discriminação que aparece, ó. E o que eu devo fazer? Clicar sobre ele e agora contornar ao meu formulário, ó. Então vou contornar aqui do tamanho que eu achar interessante. Tá aqui o nossa caixa de listagem. Se eu executar agora, você vai verificar apenas um quadrado. E se eu clicar aqui sobre o mesmo, ó, propriedades, vamos ter aqui acesso às propriedades do mesmo. Ó. Observe que eu vou manter o nome padrão do mesmo, Listbox 1, e eu quero que você se adente a algo interessante. Ó. A propriedade column count, eu defino a quantidade de colunas, e eu não vou alterar aqui. Eu vou deixar ela com a quantidade de colunas padrão, ou seja, aquele carregamento de uma coluna. E o que eu vou fazer aqui? Ó? Bom, antes de eu executar essa rotina dentro do evento initialize do meu userform, ou seja, quando ele já inicializar, já executar essa ação, eu vou criar o comando dentro de um botão. Para quê? Para que quando eu debug, a gente possa ver o passo a passo como é que ele está processando, beleza? Conforme já aberto. Então vamos lá, vou clicar aqui em exibir, caixa de ferramentas novamente, e eu vou utilizar esse carinha aqui, ó, o botão de comando, ó, o command button. Então, cliquei sobre ele, vou contornar o mesmo aqui dentro da área do meu form, vou clicar sobre ele, propriedades e vou dar apenas o nome intuitivo. Não vou mudar aqui a sua propriedade name, vou manter a original e vou ter apenas o caption, ou seja, aquele nome superficial que aparece ao nosso usuário. Ó. Então, vou alterar aqui de command button e vou colocar, por exemplo, carrega
listbox e vou dar um enter, perfeito? Vou só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte para ficar bem mais visível. Vou deixar como negrito 16 e dei um OK. Se observarmos, já ficou aqui configurado, ó. Legal? Então vamos lá, duplo clique no meu objeto, observe que eu estou dentro do seu evento clique, ou seja, quando eu clicar nele, ele vai executar uma ação. O que a gente precisa se atentar aqui? Eu preciso saber quantas linhas eu tenho preenchidas e quantas colunas. E também o que eu preciso saber? Eu vou trabalhar com o code name, ou seja, aquele nome de batismo do nosso arquivo, aqui eu possa manipular via código e não interfira, mesmo que o nosso usuário mude o nome da plan. O que seria isso basicamente? Ó, esse nome superficial que aparece aqui você, observe, ó, não é esse nome que eu vou estar me orientando via código, eu vou me orientar com o nome de batismo dessa plan. E onde é que eu vejo isso? Ó? Desenvolvedor, Visual Basic, Exhibit, Project Explorer. E se observarmos aquele nome superficial, ó, BD, está entre parênteses. E o nome de batismo da minha plan é esse daqui, ó, planilha 1. Então é esse nome que eu vou manipular via código. Então vamos lá, ó. O que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, vou declarar uma variável. Para isso, colocamos o nosso DIN e, como eu disse, eu vou manter o código totalmente original. Então vou utilizar aqui uma variável chamada array itens, ou seja, basicamente vai ser uma coleção de itens. E ela vai ser do tipo variante, ou seja, a mesma vai estar variando. Ó. Array itens, abro o meu parênteses, fecho o meu parênteses e posso dar um enter. O que isso quer dizer basicamente? Quando eu faço dessa forma, eu vou ter que passar parâmetros para essa variável, beleza? Então, quais são os parâmetros que eu vou estar passando? A quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, vamos lá. Ó. Feito isso, observe, eu vou utilizar a estrutura with, que quer dizer com, e aqui vou informar o nome do meu objeto, ó, planilha 1, que é aquele codename. Ó. Você que nos acompanha sabe perfeitamente que quando eu utilizar a estrutura with, basta eu colocar um ponto e eu vou ter acesso às propriedades desse objeto que acompanha o with, ou seja, a minha planilha 1. Legal? Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Vou utilizar o redim, ou seja, vou fazer um redimensionamento de quem? Do array itens, ou seja, a minha coleção de itens. E aí, abri um parênteses e observe que ele me pede, ó. Agora vai me pedir argumentos, beleza? E se você observar, está me dizendo que vai ser do tipo variante, ou seja, vai variar, porque eu posso tanto ter mais colunas como eu posso ter menos. O código é dinâmico. Então, vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Bom, vou colocar do valor inicial, ou seja, de 1, o to, que esse TO quer dizer vai até o quê? Ponto que? Ponto user range, ou seja, eu estou contando um intervalo. Um intervalo de quem? Das minhas rows, ou seja, das minhas linhas. Rows.count. Então, observe, ó, eu estou contando as linhas de um intervalo, que começa de 1, legal? Vírgula, ou seja, vai começar de 1 e vai até a minha última linha preenchida. Basicamente é isso que você deve saber, ó. Eu estou contando da primeira à minha última linha preenchida. Bom, e qual é o outro valor que eu preciso? Eu vou passar um outro parâmetro, que no caso eu vou também ter que fazer a contagem das minhas colunas. Como é que eu faço isso? Ó? Após colocar minha vírgula, novamente eu vou colocar o número 1, ou seja, eu estou indicando que vou contar da primeira to, ou seja, até o que? O meu ponto user range. Novamente, só que dessa vez eu vou alterar para columns, ou seja, colunas. E claro, agora eu vou estar contando as minhas colunas. Então, ponto columns, ponto count. Perfeito? Então, como eu havia dito, o código está bem enxuto e muito interessante. Ó. Fechei o meu parênteses e posso dar um enter. Então, esses são os dois parâmetros que foi passado para o array itens. Legal? O que é que eu devo fazer agora? Bom, agora eu vou estar basicamente povoando lá o meu column count, ou seja, aquela contagem de colunas, porém de uma forma dinâmica. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu poderia novamente utilizar a estrutura with para tentar diminuir a quantidade de vezes que eu vou informar o listbox, mas vamos ficar informando aqui o nome do objeto para ficar mais fácil. Me.listbox, lembre-se que quando eu coloco o meu me, ponto, eu já consigo, ao ir digitando, ele vai me auxiliando como se fosse um IntelliSense, beleza? Então, me.listbox.column. Ponto colo o quê? Ponto colo count, ou seja, a contagem de colunas. E que contagem de colunas será essa? Meu ponto user range, o meu user range, ponto columns, nosso ponto columns, o quê? Ponto count, ou seja, a contagem das minhas colunas de acordo com o nosso intervalo, legal?
Então, basicamente, eu estou dizendo que a quantidade de colunas desse listbox vai assumir a contagem de colunas desse intervalo, dessa planilha, beleza? E o que é que eu vou fazer agora? Bom, agora a gente vai fazer uma estrutura de repetição, aonde a gente vai dizer de onde vai iniciar o preenchimento. Então vamos lá, ó. Observe, ó. O for quer dizer para quê? Para uma variável que eu não declarei aqui é mesmo, como não estou utilizando o option explicit, eu vou poder utilizar variáveis e ele não vai reclamar do porquê que eu não as declarei, beleza? Então vamos lá, vou criar aqui uma variável nesse momento chamada linha, que é aquela variável clássica, que serve para que eu possa estar incrementando as linhas de quem? Da nossa planilha. Então a minha variável linha vai partir de 1, to, que quer dizer vai até o que? O meu ponto user, ranger, ponto rows, ponto count, ou seja, até as contagens das minhas linhas. Legal? E aí, observe, nessa estrutura aqui a gente vai trabalhar com for aninhado, ou seja, um for dentro de um outro. Então, com esse comandozinho, a minha variável linha vai partir de 1 e vai até a quantidade de linhas do intervalo. E como é que eu vou adicionar itens? É muito simples, mi.listbox1.add_item. Então, essa propriedade permite que eu vá adicionando itens. Conforme ele vai fazendo a varredura das minhas linhas, eu vou estar adicionando itens. E agora eu vou partir para o segundo for, que será a coluna. Ou seja, com o for inicial, eu estou discriminando as linhas e agora eu preciso também as colunas. E como é que eu faço? A minha coluna vai partir também de 1 e vai até o quê? Bom, vai até o meu ponto userRange, ponto columns, ponto count, ou seja, até a contagem das minhas colunas. E aí o que eu devo fazer agora? Bom, lembra daquele nosso ArrayItens? Então vamos novamente manipular o mesmo. Ó. Então, ArrayItens ou ArrayItens como preferir, e vou chamar a variável linha e a variável coluna. Lembre-se que a variável linha e a variável coluna estão sendo auto-incrementadas, beleza? Ela vai partir de 1, no entanto, ela vai valer 1, vai valer 2, vai valer do valor inicial de 1 até o valor total de colunas e de linhas que você tiver na sua base de dados. E observe, ó, ela vai ser igual a quê? Quais são os valores que eu vou estar passando para a variável linha e para a variável coluna? O que tiver na minha pontos, cells, como eu estou utilizando a estrutura which, eu ainda estou conseguindo trabalhar com as propriedades da minha planilha 1. Então, cells faz parte da nossa planilha 1, ou seja, minhas cells, as minhas células, abro o meu parênteses, e agora eu vou utilizar a variável linha e a variável coluna, novamente, ó. Ou seja, eu estou pegando os dados da minha linha e da minha coluna. A minha linha vai partir de 1 e a minha coluna também parte de 1. No entanto, essa linha e coluna vai mudando de valores. Quando a gente estiver debugando, vai ficar muito mais claro. E vou colocar o value apenas para autocompletar aqui o nosso código, beleza? Então vamos lá, ó. Vou colocar o nosso next coluna para fechar o meu segundo for aninhado e o nosso segundo next, agora o nosso next line para fechar o primeiro for aninhado. Bom, só isso daqui vai resolver, basicamente está terminado o código. Isso daqui ainda não vai lançar os dados, beleza? Basicamente isso aqui eu vou só estar armazenando os dados. Agora eu preciso descarregar. Então, como é que eu vou fazer? Mi.listbox1.list, ou seja, se você observar, ainda não tinha listado, só estava adicionando. Então, agora eu vou listar, para que eu possa, obviamente, visualizar esses dados. Então, como é que eu vou estar listando? O que tiver após sinal de igualdade é o que eu estou recebendo. Então, eu vou estar recebendo de quem? Do meu ArrayItens, ou seja, no nosso ArrayItens. Abro meu parênteses e fecho o meu parênteses, ou seja, as informações que estão amarradas a esse intervalo, a essa coleção, vão ser agora descarregadas através da propriedade list do nosso listbox. Posso colocar o nosso endWhich para fechar a estrutura which e está terminado o código. Agora basta a gente executar. Aqui eu não tabulei o nosso código, vamos primeiramente executar para que a gente possa ver como é que está funcionando o mesmo, beleza? Então vamos testar, ó. Vou clicar aqui em Carrega Listbox, cliquei. Se você observar rapidamente, ele já fez o carregamento. Pode ainda estar confuso a você, vai ficar mais claro se a gente debugar o código, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, vamos verificar se realmente carregou? Carregou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exatamente carregou as 13 colunas, ó. Legal?
E o mais interessante desse código é que eu posso colocar uma 14ª, uma 15ª, como eu posso estar diminuindo a quantidade de colunas, que ele também vai fazer a contagem de forma dinâmica, através do ponto userRange columns ou userRange.rows, ou seja, ele vai contar sempre as linhas, como também vai sempre contar as colunas. Legal? Então vamos lá, ó. Duplo clique aqui no nosso objeto, vamos colocar aqui um ponto de interrupção aqui, ou seja, quando eu clicar lá nele, ele vai parar exatamente onde está esse ponto de interrupção e agora a gente vai debugar o passo a passo do nosso comando, legal? Então vamos executar aqui, ó. Observe que está aqui com o nosso listbox nesse momento vazio. Vou clicar em carrega listbox, veio para a nossa janela do VBE, do Visual Basic Editor, e agora vamos colocar aqui essa janelinha do Visual Basic Editor do lado. Vamos lá agora debugar, pressionando a tecla F8, ó. Então deixa eu reposicionar aqui só para que a gente possa visualizar, ó. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer? Ó? Se eu colocar o cursor sobre a ArrayItems, nesse momento, observe que ele não está me passando valor algum. Observe que eu coloquei o cursor sobre ele, não está retornando valor algum para mim nesse momento. Ó. Se eu colocar aqui planilha 1, também nada acontece. Vou pressionar a tecla F8 e ele vai começar agora o código. Ó. ArrayItems, nesse momento aqui, não faz nada, ele vai parte de 1 e vai até o userRange. Ó. Então se observarmos, ó, .userRange.rowsCount 43. O que isso quer dizer? Vamos dar uma olhadinha na nossa planilha. Provavelmente eu não vou conseguir fazer isso porque o show modal do meu form ainda está com padrão, ou seja, está ativo, beleza? Então eu não vou conseguir, se eu fechar o form aqui, eu vou parar o código. Depois a gente fecha e a gente observa por que deu 43. Mas eu vou lhe adiantar, deu 43 porque eu tenho 43 linhas preenchidas na minha base de dados. Se eu colocar o cursor sobre o userRange.columns, ou seja, a contagem das minhas colunas, 13. Que no início do vídeo eu lhe mostrei que eu tenho 13 colunas. Ou seja, já capturamos aqui a quantidade de linhas preenchidas e a quantidade de colunas preenchidas. Legal? Então vamos lá. Vou pressionar o F8. Ó. Pressionei o F8, column count. Nesse momento ele está com o valor de 1, que é aquele valor padrão. E vamos verificar aqui o userRange.columnsCount, ou seja, 13. Então, esse valor de 13 vai ser repassado para o column count. O meu column count vai agora assumir o valor de 13, ou seja, 13 colunas. Legal? Vou pressionar o F8 e que se eu colocar o cursor sobre column count, está lá exatamente, ó, 13. Agora vamos lá. A minha variável linha, nesse momento, ela está vazia. No entanto, ela vai partir de 1, porque eu quero a parte da primeira linha, e vai até o meu userRange.rowsCount, ou seja, até a contagem das linhas preenchidas, ou seja, vai de 1 a 43. Então, essa linha vai variar do valor de 1 a 43. Então, ela, no primeiro laço ela vai valer 1, no segundo vai valer 2, no terceiro vai valer 3. Então, ela vai valer até 43. Legal? Então, vamos lá. Vou pressionar o F8. Entrei no add item, ou seja, vou estar adicionando o item. Se você observar, nesse momento, até aqui, nada apareceu no nosso listbox. Ou seja, até aqui, não executou nada nesse listbox. Legal? Então, vamos lá. Vou pressionar o F8. Não adicionou informação alguma por enquanto. E agora eu vou entrar, ó, na variável coluna, que também não foi declarada. No entanto, como não estou utilizando o Option Explicit, não há problema algum, beleza? Não vai reclamar da mesma. Nesse momento, está dizendo para mim que ela está vazia. Ela vai partir de 1. E você sabe perfeitamente que ela vai até 13, porque eu tenho 13 colunas, ó. Então, vamos lá. Vou pressionar aqui o F8. E observe que entrou agora dentro do ArrayItems. E que está lá, ó, a variável linha e a variável coluna. E nesse momento ela está vazia. E vamos pressionar o F8. Onde eu pressionar o F8, vamos só verificar aqui, ó. Linha 1, coluna 1. Legal? Ou seja, parte da variável linha, que vale 1, e da coluna, que vale também 1. Só que no próximo laço, essa linha aqui, possivelmente ainda vai ser 1. No entanto, a coluna vai ser 2. Por quê? Porque ele só vai sair desse laço aqui quando terminar o laço de 1 a 13. Quando ele terminar esse laço, ele volta, ele sai desse laço e volta para este primeiro. Legal? E aí o que acontece? Agora a minha linha vai valer 2. Então vamos verificar para que você entenda na prática. Ó. Vou pressionar o F8. Ó. Nesse momento a minha variável linha vale 1 e a coluna vale 1. Pressionei o F8. Observe, ó, vim para o next coluna e voltei para o ArrayItems. Ó, minha variável linha nesse momento vale 1, a coluna também vale 2. Ó. Se eu vim para a minha linha 1, coluna 2. Se eu pressionar o F8, coluna nesse momento vale 2, agora ela vai valer 3, ou seja, como eu havia dito, enquanto eu não sair desse laço da quantidade de colunas, a minha variável linha sempre vai valer 1,
Porque se eu tenho 13 colunas, ele vai fazer esse laço, vai pegar os dados da coluna 1, da 2, da 3, da 4, até a 13ª, que é a última coluna que eu tenho na minha base de dados, ó. Vou pressionar o F8, observe que agora vale 4, e aí vai, ó. Observe, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E o que vai acontecer agora? Ó? Next coluna 13 veio para o meu segundo next, que é a variável linha, e agora vai voltar a executar esse laço de repetição. Nesse momento a minha variável linha vale 1. Só que agora o que vai acontecer? Ó? Já adicionou a minha variável linha, agora vale 2. Ou seja, partiu para a minha segunda linha da minha base de dados, como também do nosso listbox. E aí o que vai acontecer? Vai adicionar novamente, só que esse adicionar não está adicionando ainda aparentemente no listbox. Por quê? Porque eu ainda não descarreguei esses dados, beleza? Então vou pressionar o F8 e observe, ó, novamente, ó, a variável coluna agora vai, nesse momento, parte de 14. No entanto, ela vai valer novamente 1, porque ela voltou à contagem anterior, porque eu estou agora na segunda linha da primeira coluna. Então, se eu pressionar o F8, a variável coluna vai valer quanto? 2, porque eu estou na segunda coluna da linha 2, e por aí vai, ou seja, vai na coluna 1, coluna 2, 3, 4, até a coluna 13 da segunda linha. Quando terminar esse laço de repetição, ele vai entrar na terceira linha e novamente a minha variável coluna vai contar de 1, 2, 3 e por aí vai, ou seja, vai executar esse laço aqui, a quantidade de colunas que eu tiver, e só vai terminar esse primeiro laço de acordo com a quantidade de linhas que eu tiver, beleza? Vamos supor que eu terminei isso aqui. Vamos entrar aqui, ó. Vou colocar um ponto de opção aqui e vamos pressionar o F8, ó. Perdão, vou clicar aqui no meu executar e observe que ele já avançou para o listbox.list. Se eu colocar o cursor sobre Array Items, observe aqui que eu não estou conseguindo visualizar de forma alguma, mas no entanto, ao pressionar o F8, você vai observar que agora vai ser listado aquelas informações. Então para que você entenda, aqui nada mais é do que um arraial, uma coleção. Ou seja, os dados estão armazenados nessa variável, que ela é do tipo variante, e agora vão ser descarregados através da propriedade list no listbox. Ou seja, agora eu vou conseguir exibi-los, vou conseguir visualizá-los. Então eu vou pressionar o F8, ó. Tá lá os dados. Legal? Então, código muito bem elaborado. Novamente, enfatizo que se hoje eu sei um pouco de VBA, com certeza aprendi muito com Tomás Vasco como em outros, beleza? Mas aconselho muito que você possa estar visitando. Também tem um canal aí do mestre Tomás Vasques, que é um ícone a quem está aprendendo VBA. E com certeza quem está aprendendo só tem coisas boas a falar do nosso mestre, beleza? Então observe, ó. Vou tirar o ponto de opção de ambos os códigos. Posso finalizar aqui o meu código. Como eu havia dito, eu coloquei apenas dentro desse botão só para que eu pudesse estar com o form aberto e lhe mostrar ao debugar o código. Você agora com esse botão adicionado, você tanto faz, você pode vir aqui no evento click e mudar para o evento initialize, ou seja, quando inicializar o form, você pode simplesmente chamar aquele botãozinho como de botão click, ou seja, o evento clique do botão, como se alguém estivesse clicando no seu botão. Vou dar o Ctrl C, vou utilizar aquela nossa chamada call e colo o comando. Ou seja, quando eu executar aqui, já vai estar executando direto como se eu estivesse clicando no botão. Ou, como preferir, no arquivo original, o comando todo está dentro do event initialize. Ou seja, se eu recortar isso aqui, ó, dar o Ctrl X, e se eu colar aqui dentro do event initialize, conforme o código original, e executar, vai executar a mesma ação. Perfeito? Então eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma ao explicar da minha forma, o passo a passo, um ótimo código super enxuto, e quem sabe eu vou também estar ensinando de uma outra forma o mesmo código, a mesma lógica, no entanto de uma outra forma, para que você veja que tem N formas de se programar, beleza? O que vale sempre é o resultado, e claro, se a gente puder sempre deixar a quantidade de códigos mais enxutos, fica muito mais interessante e uma manutenção muito mais fácil. Espero que você tenha deixado aquele gostei. Se gosta de vídeos como esse, comenta aí o que você achou do vídeo e lhe aguardo para o próximo. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!